Fala pessoal, tudo bem? Respondendo a enquete lá dos meus stories, onde eu pergunto qual a sessão de treinamento que eu realizei que gerou maior desgaste. A sessão de treinamento com 110 minutos de duração por uma percepção de esforço 4 ou a sessão de 50 minutos de duração para uma percepção de esforço 7. Eu fiquei bastante feliz com as respostas, né? A maioria do pessoal respondeu da forma com que eu esperava, ou seja, apresentou uma resposta satisfatória e uma resposta que eu considero correta, tá? Acima de tudo. O grande lance desse vídeo aqui vai ser justamente discutir as possíveis limitações dessa forma de interpretar o controle da carga de treino. Todo mundo respondeu que foi essa sessão de treinamento porque ela gerou ali um marcador em unidades arbitrais de carga de treino pelo método da PSE da sessão 440. Essa sessão aqui foi composta por 10,5 km de corrida. Esse é um método que eu considero fantástico, vale destacar, proposto por Carl Forster, onde a ideia principal dele era propor uma medida de fácil aquisição com aplicabilidade universal, ou seja, válida para uma série de modalidades diferentes, e eles mostraram isso em alguns estudos, que ela é uma medida que pode ser válida para diversas modalidades e se correlaciona com performance, fadiga e lesão. Esses são os pontos-chave. Toda vez que a gente vai selecionar qualquer medida para controle de carga de treino, ela precisa se correlacionar com performance, fadiga e lesão, senão ela não pode ser considerada uma medida sensível para controle de carga, certo? Ou seja, à medida que o indivíduo ele acumula números em unidades arbitrárias calculado por PSE tempo, ele tem que estar melhorando paralelamente a performance, à medida que o acúmulo indiscriminado ou mal gerenciado desses números aqui, dessas variáveis, ele também pode estar correlacionado com a ocorrência de fadiga ou lesão. Entendendo isso, a gente volta aqui para discutir as sessões de treinamento. Bom, eu apontei aqui que essa sessão que gerou 440 unidades arbitrárias, ela foi composta por 10 km de corrida, mas essa sessão aqui, ela foi composta por 4 séries de 4 km de remo, 4 vezes, mais 50 pulos de corda duplo, 20 abdominais, 20 flexões, mais 4 vezes 6 barras e 6 deadlifts. Aí que começa a morar o problema, que começam a aparecer as limitações desse método. Primeiro, eu já vou começar a destacar as limitações. Ele tem dificuldade de distinguir diferentes tipos de estímulo. Uma vez que a gente começa a trabalhar, eu trabalhei aqui um componente aeróbico glicolítico, em veia glicolítica, aqui componente de movimento ginástico, em resistência muscular localizada e força, estímulo de força. Será que de fato esse número aqui ele tem o poder de dizer que esse treino multicomponente ele gerou menos desgaste ou menos adaptação do que esse? Provavelmente não. Essa é uma grande limitação desse método e eu vou dar um exemplo claro para vocês quando a gente vai observar, por exemplo, um treino de sprint, onde a gente objetiva ali trabalhar na maior potência, na maior velocidade, com o menor tempo possível, menor duração ou distância possível. Esse treino, vamos dizer que ele teve uma duração de 30 minutos para uma percepção de esforço de 3. O camarada lá considerou que foi moderada aquela sessão de treino. Treinos de sprint, onde ele dava um sprint de curta duração, altíssima velocidade, recuperava, dava outro, recuperava, dava outro. E eu tenho ali 90 em unidades arbitrárias. Significa que esse treino de sprint ele gerou um desgaste, gerou um estresse menor do que os outros. Significa que ele gerou um dano tecidual menor do que o dos outros. A natureza do estímulo aqui é completamente diferente, tá? Provavelmente não também. Então, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. E aí, quando eu recebi uma resposta lá que estava escrito assim, depende, foi uma das que eu mais fiquei feliz em receber. Por quê? Porque depende. Porque esse tipo de resposta depende. Ainda que apresentem números diferentes, depende. A não ser que a natureza do estímulo fosse exatamente igual. Aí a gente começa a ter condições de afirmar com mais propriedade. Se fosse aqui corrida, esse treino aqui também foi de corrida. E esse aqui também foi de corrida na mesma característica de estímulo. Aí a gente, de fato, começa a ter condições de fazer essas afirmativas com uma menor chance de erro. E aí que eu falo para vocês que uma das mensagens principais que eu tenho para hoje aqui é: os números não são absolutos. A matemática ela não é absoluta.
Os marcadores não são absolutos e quando eu dou aula de estatística eu falo que a estatística também não é absoluta. Esses métodos servem para auxiliar a gente a interpretar os fenômenos psicofisiológicos, a interpretar os fenômenos dentro da nossa área de estudo, certo? Então, toda vez que nós nos depararmos com essas situações, a gente tem que olhar o número, tem que olhar o marcador, mas tem que entender qual é a natureza do estímulo e aí que o profissional bem qualificado faz a diferença. Que o cérebro pensante, que tem informação, que ele vai conseguir interpretar aquele cenário ali e tirar a conclusão de forma mais assertiva. Porque simplesmente, para tomar decisão baseada em comportamento de número, a gente não precisa de profissional. Hoje a gente tem inteligência artificial, planilhas e sistemas que fazem isso com muito mais eficiência até do que a gente, mas o grande lance da gente está em conseguir justamente interpretar essas diferentes nuances, tá bom? Então, entendendo essas limitações, e aí, Renato, qual é a solução agora? Como é que eu faço para controlar a carga quando eu me deparo com essas situações? Isso eu vou responder para vocês na semana que vem, na semana do controle de carga, onde eu e o professor Pedro Menezes daremos 5 horas de aula de segunda a sexta-feira, às 9 horas da noite, do dia 3 ao 7 de agosto. Se você quer participar, manda uma mensagem ou se inscreve no link desse vídeo. Forte abraço!